Salve você antenado aqui no canal, meu nome é Lineker Biondi e eu vou levar você para pertinho de todas as informações do Vasco nessa sexta-feira. E olha só, hein? Sexta-feira de muita informação, Vasco mais ativo no mercado com Fernando Diniz. Parece que a coisa pode mudar no cenário mercado da bola, hein? Eu vou trazer para vocês novidades sobre Brian Rodrigues, alvo do Vasco no início da temporada, o bom jogador uruguaio. Vamos falar bastante sobre essas movimentações e possíveis avanços. Olha só, vamos falar também sobre detalhes do contrato de Fernando Diniz e muito mais, né? Vamos falar também sobre o acordo que, na minha opinião, vai colocar aí o Vasco em um cenário de muito desconforto. Bom, você vai saber de tudo isso que eu tô falando. Lembrando que amanhã o Vasco encara o Vitória no Barradão. A coisa amanhã pode ser decisiva e você acompanhará tudo aqui com a gente, todas as novidades dessa sexta-feira. Mas antes da gente começar, eu peço humildemente o seu like para dar aquela moral aqui para o nosso trabalho. É claro, é mais mesmo para ajudar aqui na plataforma, né? Você deixando o seu joinha, você acena como falar de Vasco. É um conteúdo positivo aqui para a plataforma, beleza? Então, humildemente, se você puder, corre aqui embaixo. Se você não é inscrito ainda, estamos chegando a 90 mil inscritos a qualquer momento e você pode fazer parte dessa grande família com atualizações aqui pela manhã, à tarde e live à noite. Então não perca, clique aqui, no botão inscreva-se e permaneça com a gente também clicando no sininho de notificações. Lembrando, você quer comprar a sua camisa do Vasco, besutesportes.com.br. O link fica aqui, no primeiro comentário fixado. Não perca essa oportunidade. É a chance de você ter uma camisa do Vasco agora. E lembrando que você que comprar duas, você vai levar 3, é isso mesmo, comprando 2, leva 3, besutesportes.com.br, o link está aqui no primeiro comentário fixado. Beleza? Sem mais delongas, solta a vinheta, bora pro vídeo que tem muita informação importante nessa sexta-feira. Muitas informações importantes do Vasco e você ficará pertinho de todas elas. Vamos falar bastante sobre detalhes contratuais de Fernando Diniz com o Vasco, principalmente referente à multa rescisória. O Vasco encara amanhã o Vitória no Barradão, hein? Jogo duro e pode ainda alavancar essa crise do futebol do clube. Vamos falar também bastante sobre algumas negociações que podem acontecer, que na opinião de uns apequenam o Vasco, na opinião de outros é o que existe, é o que pode ser feito. E claro, a gente vai falar bastante sobre o uruguaio Brian Rodrigues, hein? Preste atenção, não saia daí. E antes de mais nada, eu peço para você ajudar a gente aqui, deixando o seu like. Olha só, bom, vamos falar aqui sobre detalhes contratuais ali de Fernando Diniz, principalmente sobre a multa rescisória do treinador e exigências também. Olha só, informação, quem trouxe foi o Léo Lacerda, né, do NT Vascaínos, e são detalhes importantes que eu quero trazer aqui nesse vídeo. Bom, sobre a multa rescisória de Fernando Diniz, né, se o Vasco conseguir manter o treinador com um contrato vigente, trabalhando até dezembro de 2025, essa multa dentro desse período, em caso de rescisão contratual, é de 5 milhões de reais. Caso aconteça até junho de 2026, essa multa vai para 3 milhões de reais. Caso passe desse período e vá até dezembro de 2026, final do ano que vem, essa multa cai para 2 milhões de reais. Então são essas multas, né, importantes, porque o jogo de cadeiras no Brasil envolvendo treinador é algo que é bem intenso, né? Dificilmente um treinador tem uma vida tão longa à frente de um clube. Óbvio que a gente não pensa, né, que o Diniz vai chegar para sair, mas são cuidados que precisam ser sempre enfatizados. Bom, bônus por classificação. Caso o Vasco consiga título, o Diniz receberia 1 milhão de reais ali na bucha, hein? Em caso de vaga para Libertadores, uma premiação de 200 mil reais. As exigências do Fernando Diniz são melhorias no CT, a garantia de 2 jogadores que serão indicados, né? Mas é óbvio que existe um entendimento interno que precisa de mais jogadores ali, principalmente no mercado do meio do ano, e garantias de apoio da metodologia aplicada, né? A gente sabe que a ideologia do Fernando Diniz, aquela ideia forte dele de manter-se uma equipe que precisa trabalhar a longo prazo, né? Principalmente para conseguir executar a sua forma de jogar, a sua metodologia,
faz com que um trabalho a longo prazo seja aplicado. Então, essas garantias de apoio, né, da diretoria apoiar essa demora ou até mesmo essa forma única de jogar, isso me assusta um pouco, porque eu acho que o Fernando Diniz tem que variar um pouco, não pode ser tão radical assim diante de um cenário de limitação de elenco, dependendo de cada adversário. É óbvio, se o Vasco pegar, com todo respeito ao Mirassol, o Mirassol em São Januário tem que aplicar uma metodologia de posse de bola, ok, mas se a gente for pegar um Palmeiras, a coisa muda, né? Não tem como ser a mesma forma de jogar para dois extremos, enfim, um no sul, outro no norte. Tem que se adaptar. Então, na minha opinião, tem que ter essa variação aí, que é muito importante. Olha só. Bom, a situação envolvendo esse novo treinador, Fernando Diniz, né, pode trazer algo a mais para esse elenco. E também para o mercado. Exatamente, é o algo a mais para o mercado, que a gente vem falar aqui sobre o uruguaio Brian Rodrigues. Parece que o Vasco vai sim tentar a contratação desse jogador para o setor ofensivo. Parece que já é uma conversa interna, né, que existe na diretoria para reforçar esse setor com jogadores de qualidade. O Brian Rodrigues é um jogador muito importante no América do México. O futebol mexicano não é um futebol tão comum assim como todo mundo pensa. Tem muita grana lá. Essa bolha que está sendo furada agora no futebol brasileiro, de salários milionários, de jogadores de grandes contratações, lá no México já aconteceu faz tempo, tá? E lá tem muita grana. Então, para fazer uma investida em Brian Rodrigues, o Vasco terá um pouco de dificuldades para buscar essa contratação. Mas parece que é o jogador alvo do mercado, jogador que tem passagens aí recentes pela seleção uruguaia e faz ali no América do México, se faz necessário na equipe do América do México. Seria uma baita contratação o Brian Rodrigues, com toda certeza, e a gente vai observar, né, o Vasco sendo um pouco mais ativo na busca desses reforços. Lembrando que a janela está chegando, tá? A janela de meio do ano está chegando e as negociações já eram para estar acontecendo. Então, o Vasco precisa se movimentar para antecipar-se dos seus adversários e concorrentes nessa janela. Bom, vamos falar aqui sobre negociação pós-reforma e ampliação de São Januário. Bom, é um tema muito delicado e parece que o Vasco pode mesmo usar a Ilha do Governador, o estádio luso-brasileiro, para mandar os seus jogos pós-início de reforma do Caldeirão. Para mim, é um apequenamento absurdo. Eu não sou favorável a jogos na Ilha do Governador. Eu não sou favorável a jogos no luso brasileiro. Vai fazer acordo com o Flamengo, que o acordo seja bom para as duas partes. E para o Vasco tem que ser o Maracanã, sem mais. Não dá para se apequenar, não dá para buscar esse tipo de apequenamento nesse momento. Lembrando que a reforma e ampliação de São Januário está por um triz para acontecer, tá? Existem movimentações já no clube associativo, existem as questões envolvendo também empresas que estão querendo já comprar nesse potencial construtivo, e a gente observa que muito em breve o Vasco fará e iniciará a reforma e ampliação de São Januário, mas com toda certeza absoluta, né? Se essa diretoria apequenar o Vasco, colocando em algumas questões envolvendo o estádio, o Vasco precisa se posicionar fortemente nos bastidores para brigar pelo Maracanã. Esse apequenamento, por isso que quando eu falo que o acordo com Vasco, Flamengo e Fluminense para os 4 jogos em 2025 e 4 jogos em 2026 foi algo bizarro e absurdo, as pessoas me criticam falando que tinha que ser feito. Não, o Vasco tem direito de jogar todos os jogos diante do edital da concessão. Preste atenção que eu vou falar aqui para você. O edital onde foi colocado ali a concessão, né, ali do Maracanã, foi ali feito, né, aquele processo que todo mundo sabe que foi um processo viciado. Dentro desse edital prevê que o Vasco pode jogar quantos jogos quiser no Maracanã. Vamos dizer que o Vasco tem direito a 40 jogos em 2025. A diretoria do Vasco fez um acordo para ter apenas 4. Como que isso não é um apequenamento? Como que isso é bom para o Vasco? Não é. O Vasco tinha direito a jogar todos e agora só vai poder jogar 4 porque tem um acordo. É um acordo de diminuição de utilização. Péssimo acordo. Péssimo acordo. Ah, Aline, mas tem que judicializar, tem que ir na justiça. A 777 fazia isso. Quando o Vasco queria jogar no Maracanã, judicializava o caso e atuava sem problemas nenhum, tá? Sem problemas nenhum. A 777 fazia todo esse processo. E por que agora não pode ser feito?
é um apequenamento institucional muito grande, na minha opinião, e eu fico triste com isso, porque o Maracanã é estádio do Vasco, e o Vasco tem que mandar os jogos no Maracanã. Acho que a torcida não pode aceitar Ilha do Governador em hipótese alguma. Briguem pelo Vasco, briguem pelo Maracanã, briguem pelo ideal. Vocês estão se acovardando de novo. É fora, é dentro do futebol. Tá muito difícil para o torcedor esse momento, e vocês não podem atrapalhar ainda mais. Quero saber a sua opinião, vai lá nos comentários. Eu vou ficando por aqui, daqui a pouco eu volto com muito mais informações. Um forte abraço, saudações vascaínas.